Gênesis 12, do verso 10 ao Gênesis 13, verso 2, diz assim: Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher, e me disseste de ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Vamos orar. Bendizemos o teu nome, Senhor, agradecidos, porque podemos nos reunir com os nossos irmãos, a fim de exaltar, ó Deus, o poder da tua majestade, o poder da tua glória. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido imensamente gracioso para conosco, tem suprido a nossa vida, tem nos dado muito mais do que temos necessidade. Dá também a nós um coração sempre agradecido por tudo aquilo que Tu és e por tudo aquilo que tens feito em nós. E nesse momento que a Tua palavra será pregada, que o Senhor, ó Deus, leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo mais uma vez, e que a nossa atenção esteja voltada à Tua palavra, a fim de buscarmos nela instrução para a nossa vida. Ser exaltado, Pai, santifica o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vivemos nessa terra em peregrinação. Quando você olha para a epístola de Pedro, que nós lemos essa noite, Pedro vai falar exatamente isso, exortando a igreja a viver como peregrina e forasteira. E essa palavra, essa expressão, peregrino e forasteiro, ela não é inventada pelo apóstolo Pedro no Novo Testamento. Na verdade, Pedro vai olhar para o Antigo Testamento, para aquilo que Deus já havia feito com o povo, lá no Antigo Testamento, e vai demonstrar que a caminhada de Israel apontava para a caminhada da igreja. Quando você olha para o capítulo 12 do livro de Gênesis, você vê e percebe exatamente o início dessa caminhada, quando Deus chama Abrão da sua terra, da sua parentela, e diz que Abrão vai para uma terra que ele ainda não sabia onde era, uma terra que Deus iria mostrar, e isso envolvia fé por parte do patriarca. Ele vai sair sem rumo, sem destino, entendendo que Deus vai apontar a ele um local de descanso. E mais ainda, versículo 2 diz que Deus faria dele uma grande nação, que o abençoaria, que engrandeceria o nome de Abrão, ele teria uma grande família. Então Deus faz menção a uma terra, a uma posteridade, e diz que por meio de Abraão e da sua descendência, ele abençoaria todas as famílias da terra, todos os povos da terra. E Abraão, como eu disse, precisa de fé.
Primeiro, porque ele está saindo sem rumo, ele não sabe para onde ele vai. Segundo, porque ele já estava numa idade avançada e tinha uma esposa estéril, e tem agora da parte de Deus a promessa de que ele seria uma grande nação, e ele de fato obedece a Deus. Se você olhar para o versículo 5, você vai ver que Moisés descreve que levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho do seu irmão, todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Quando eles chegam em Canaã, toda a caravana ali de Abrão, eles vão ouvir da parte do Senhor que aquela era a terra que Deus estava concedendo a ele e a sua descendência. E o que acontece aqui então é que Abrão ergue um altar e adora a Deus. Ele exalta o nome do Deus que fez promessas e que agora estava ratificando essas promessas, revelando um pouco mais daquilo que iria acontecer com Abrão. Ele levanta este altar, adora o Senhor e segue para Neguebe. O Neguebe era uma região que ficava ao sul de Canaã, e em tudo isso você percebe Abraão cumprindo a ordem do Senhor para ser uma bênção. É isso que deveria nortear a vida de Abraão: se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Os versículos seguintes vão demonstrar, os versos que nós lemos, que a ameaça agora está sobre a linhagem da mulher. Porque lembre bem, antes de Deus chamar Abrão para sair da sua terra e ir para uma terra que ele ainda iria descobrir qual era, Deus já havia feito uma promessa anterior. Em Gênesis 3,15, após o pecado do homem, Deus disse que da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Você vai perceber Deus preservando essa linhagem, e dessa linhagem vem Abrão. É de Abrão que virá o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Mas agora Abrão está chegando numa terra e ele sente que ele está em perigo. Ele sente que está passando por problemas como nós passamos na nossa peregrinação. Dificuldades como as nossas na nossa caminhada. E da mesma forma que Abrão enfrenta circunstâncias adversas, eu e você, no nosso caminhar, estamos também na mesma situação. Veja o que está dizendo o versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Abraão estava ali na terra em que Deus disse: essa é a terra que eu vou te dar, e agora aquela terra enfrenta dificuldades, enfrenta fome. O que Abraão faz é sair daquela terra. E agora, além da ameaça da fome, tem a ameaça do faraó. As circunstâncias de Abraão eram extremamente complicadas, e você vai perceber o que aconteceu em meio às circunstâncias adversas de Abraão, e o que nós podemos aprender com isso. Você olha para o texto e percebe que em meio às circunstâncias adversas, Abrão não confiou em Deus. E é importante lembrar algo aqui: Abraão é chamado no Novo Testamento de o pai da fé. O pai da fé não confiou em Deus. Olha o que está no texto. A primeira adversidade, como eu já disse, foi a fome que assolou aquela terra. Agora, mesmo sabendo de todas as promessas de Deus, de que dele viria uma grande descendência, Abraão não está confiante. É por isso então que ele deixa a terra que ele está e vai para o Egito. Ele está com medo de morrer. Sempre que você não confia na palavra de Deus, você vai tomar atitudes erradas. Sempre que você deixar de lado a palavra do Senhor, esquecer as promessas do Senhor, você vai tomar atitudes equivocadas. É isso que está acontecendo aqui. Abraão comete sucessivos pecados. O primeiro deles é exatamente esse: ele vai para o Egito
sem a ordem do Senhor. Versículo 10, que eu já li e eu vou ler de novo. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome da terra. Deus já havia pedido para ele sair da terra dele, da sua parentela, ir para uma terra que Deus ia mostrar. Deus mostra claramente: a terra é esta terra, Abrão. Mas a terra tem fome. A terra está enfrentando problemas. Ele sabia que aquela terra que ele iria receber, mas ainda assim, na dificuldade, Abrão vai para um lugar mais próspero, ou aparentemente mais próspero. Ele caminha para o Egito. E o que essa circunstância, a primeira adversidade, revela é que o pai da fé, nesse momento da vida dele, não está tão confiante assim no seu Senhor. E isso vai acontecer comigo e com você. Por vezes os crentes têm medo de confessar essa incredulidade. Eu disse isso já várias vezes aqui na igreja e vou continuar dizendo. Eu creio que um dos maiores problemas que nós temos como cristãos é o orgulho de confessar que não são poucas as vezes que nós não confiamos em Deus. E a prova disso é que nós pecamos. O pecado é a transgressão da lei de Deus. É Deus dizendo: faça isso, e nós fazendo o contrário, andando pelos nossos caminhos, seguindo o nosso próprio coração. Abraão, sabendo que estava já na terra que Deus disse que seria dele, diante da fome ele parte. Talvez haja um lugar melhor do que o que Deus disse que me daria. Pense na ironia. O homem está na terra que o Senhor disse que daria, e na cabeça dele há um lugar melhor. Há um lugar onde minha família vai estar mais tranquila, onde ela não passará essa adversidade. É por isso então que ele vai para o Egito. Mas mais ainda, como um pecado vai chamando o outro, chegando no Egito, ele comete mais um pecado. Ele vai mentir a respeito da sua esposa. Veja a partir do verso de número 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me deixando de... Pois que és minha irmã, que me considerem, por amor de ti e por tua causa, me conservem a vida. Abraão agora, depois de deixar a terra que Deus havia dito: está aqui, é essa terra. Não, eu vou para uma terra mais tranquila, onde tem comida. Ele chega nessa terra e vê o perigo. Sua esposa, muito bonita. Eles vão ver a minha esposa, eles vão me matar por causa da minha esposa. Então ele diz para Sarai: olha, quando você chegar ao Egito, você diga que você é a minha irmã. E eu já vi alguns teólogos e alguns intérpretes desse texto tentando dar uma desculpada em Abrão, porque ela era de fato meia-irmã de Abrão, certo? E eles tentam dar uma aliviada aqui na barra de Abrão. O problema, meus irmãos, é que ele coloca toda a esperança de permanecer vivo na mentira que ele está contando a respeito da sua esposa. É isso que vai preservar a vida dele. Ele tem uma promessa: virá uma grande posteridade de você. Ou seja, ele precisa estar vivo. Mas ele acha que para ele permanecer vivo, ele precisa quebrar a lei do Senhor. Ele precisa mentir. Ele precisa dar o jeito dele. Meia verdade é uma mentira inteira, já disse alguém por aí. E é isso que este homem está fazendo. A mentira de Abrão tem como causa o temor dos homens. Faraó é maior do que Deus. A vida dele não estava nas mãos de Deus, estava nas mãos do faraó. Era do faraó que iria depender a vida de Abrão. E nesse momento então ele está enxergando o faraó como sendo muito maior do que o seu Deus. E eu volto a frisar, está aqui o pai da fé. Está aqui
aquele que vai ser citado constantemente no Novo Testamento como alguém que creu e a sua fé lhe foi imputada para a justiça. Ele de fato era um crente, mas ele era um crente que estava passando por adversidades e que teve o seu coração exposto e revelado em meio à adversidade. Não confiar que Deus faria dele uma grande nação faz com que Abraão então incorra em vários pecados. E é isso que nós precisamos primeiro pensar, irmãos, porque por vezes nós agimos assim. Nós fazemos uma profissão de fé, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é essa a confissão do credo dos apóstolos que nós confessamos por ocasião do batismo? Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, mas diante das adversidades nós pecamos, nós ficamos ansiosos, nós nos amarguramos, nós nos iramos, nós queremos nos vingar, e todos esses pecados são fruto da desconfiança que temos a respeito de quem é o nosso Deus, o Deus que nos fez promessas e que nos colocou no mesmo pacto em que Abraão está inserido, o pacto gracioso de conceder vida eterna a todos aqueles que pela fé crerem no Redentor. Nós precisamos, irmãos, lembrar, porque a Escritura diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós precisamos olhar para a história dos nossos irmãos do passado e pedir ao Senhor que por meio do seu Espírito coloque convicção no nosso coração, por saber nas mãos de quem nós estamos. Nós não estamos nas mãos dos homens, nós não estamos nas mãos dos governantes, nós estamos nas mãos do Senhor. E por mais que muitas vezes tenhamos que enfrentar adversidades, podemos passar por elas de uma maneira piedosa, respondendo com fé, adorando a Deus em meio aos nossos dilemas. Mas louve a Deus por essas adversidades, porque elas acabam por revelar o nosso coração e nos ajudam a ver que de fato nós precisamos caminhar ainda e muito na fé, crescer ainda e muito na fé, pois há crentes que acham que já chegaram num patamar de que eles já estão bem maduros, e é por isso que eles olham para os pecados de outros, apontando sempre o dedo, porque eles já não pecam mais dessa forma. As adversidades nos mostram a nossa fraqueza. Muitos cristãos, por achar que não podem passar por privações, como foi o caso de Abraão, acabam pecando contra o Senhor. E a vida cristã, ela é uma vida que vai ser permeada pelas dificuldades. No mundo tereis aflições. Jesus nunca disse: sigam-me e vocês vão estar bem tranquilos. Lembra-se daquele homem que disse a ele: mestre, eu vou te seguir por onde quer que o senhor for. Olha, as raposas têm os seus covis, elas estão por aí, mas elas vão para o seu localzinho seguro. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A vida com Cristo não tem uma promessa de ser tudo tranquilo. As adversidades estarão aí porque vivemos num mundo quebrado. E nós podemos, pela fé em Jesus Cristo, passar por estas privações como Paulo passou e não pecou, ao dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho experiência em todas as circunstâncias. Podemos viver dessa forma por causa do Espírito Santo que habita em nós. Não é porque alguém perdeu o emprego que precisa agora tentar um caminho ilícito na sua vida, começar um trabalho que está contra a lei, por exemplo. Eu vi dia desses
uma pessoa falando a respeito disso, como se a única opção que alguém que perde o emprego tivesse fosse roubar. Há outras possibilidades, sobretudo para aqueles que são cristãos. Deus nos deu uma igreja, um corpo que cuida de nós, que deve cuidar uns dos outros, e nós podemos recorrer a esse corpo. Não é porque você é ameaçado a sofrer algum dano que você pode mentir, e tem muitos que vão dizer exatamente isso e ter uma ética meio que circunstancial. Olha, nós somos contra o aborto, mas se a mãe correr risco de vida, pode abortar. Pode? É simples assim? É uma discussão tão tranquila assim? Mas é risco. Calma, vamos medir os riscos, vamos pensar. O aborto é pecado em qualquer possibilidade, até nos casos previstos na lei no nosso país, continua sendo pecado. Mentir é pecado, mas se eu mentir para preservar o meu emprego, porque se eu falar a verdade aqui, eu vou ser mandado embora, então eu vou ocultar. Na verdade eu não vou mentir, eu vou ocultar o que eu fiz, porque eu preciso alimentar os meus filhos, eu tenho esposa, eu tenho responsabilidades. Se eu falar a verdade, eu sou mandado embora. A nossa ética não pode ser circunstancial. Nós precisamos confiar naquele que está conduzindo a nossa vida, e mesmo em meio às pressões da vida, ter atitudes piedosas. Abraão, em meio às adversidades, não confiou em Deus. E mais, em meio às adversidades, por conta de não confiar em Deus, ele expôs a sua esposa, e foi uma maldição ao faraó. Veja o que está acontecendo mais no texto. Antes de chegar ao Egito, Abraão já começou a ter medo de morrer. Ele então vai mentir sobre a sua esposa, e quando ele faz isso, ele acaba expondo a sua esposa a uma humilhação e a vergonha. Olha o que está dizendo aí no versículo de número 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. O versículo 15 diz que então os príncipes ali do Egito olham, contemplam a beleza de Sarai, e corre lá no Faraó e fala: você não sabe a mulher bonita que apareceu por aqui, solteira. Ela não é comprometida, é bonita e não é comprometida. E aí então eles levam a esposa de Abraão para a casa de Faraó. Parece que o raciocínio de Abraão é o seguinte: minha esposa é bonita, eles vão querer ficar com a minha esposa, então eles vão me matar, eles vão ficar com a minha esposa de qualquer jeito mesmo, então melhor vivo do que morto. Só que ao mentir, ele está expondo a sua mulher. Sarai só não é humilhada por causa do Senhor e por causa da intervenção do Senhor. Veja o texto, versículo 16. Este Faraó, por causa de Sarai, tratou bem Abrão. E aqui talvez alguns digam: está vendo? Deu certo, o fim justifica os meios. O qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Mas veja o 17: porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Não fosse o Senhor e a intervenção do Senhor sobrenatural, aquela mulher teria sido humilhada como consequência do pecado do seu marido, que deveria proteger a sua esposa, ainda que morresse para proteger a sua esposa. Ele deveria estar disposto a dar a vida pela sua esposa, mas ele está mais preocupado em preservar a sua vida, ainda que a sua esposa seja levada à humilhação. E isso nos leva a uma outra questão. Quando Abrão foi chamado, Deus disse categoricamente para ele: sê tu uma bênção. O que significa isso?
O que significa ser uma bênção? Ser uma bênção é viver de acordo com um padrão estabelecido por Deus na sua lei. E é preciso lembrar aqui, nós sabemos, mas é preciso lembrar para aqueles que vão dizer: mas a lei só vai vir lá com Moisés. A lei está gravada no coração do homem. Deus tem revelado o seu padrão em todo o tempo. É por isso que ele vai dizer mais à frente para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus só pode dar uma ordenança dessa se tiver um parâmetro para ser seguido, porque senão ele diria: mas o que é ser perfeito? Como é que eu sou santo? Qual é o modelo de santidade e de justiça? Sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, ser tu uma bênção. Viva de acordo com a palavra do Senhor. Mas na adversidade ele mente. Na adversidade ele inventa uma história a respeito da sua esposa, e ao fazer isso ele deixa Sarai ser levada para Faraó. Ele é uma maldição para Sarai, e ele é uma maldição para Faraó, porque quando Faraó toma a sua esposa, ele acaba sendo punido por Deus. O homem que deveria ser uma bênção para todas as famílias da terra leva maldição à casa de Faraó, por causa do seu pecado, por não se comprometer com o padrão de Deus. Porque Deus foi categórico: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por causa do que Faraó fez, mesmo sendo decorrente do pecado de Abraão, Deus está para punir a Faraó. Veja os versículos 18 e 19. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era da tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. O que acontece nos versículos 18 e 19 é uma vergonha. Um homem ímpio chama o pai da fé e o repreende por sua mentira e por seu pecado. Olha, o seu pecado trouxe consequências para mim. A forma como você está vivendo fez com que eu fosse alvo agora da maldição de Deus. Isso é uma vergonha. Você ter um ímpio repreendendo um crente por estar vivendo errado. Por que você não me disse que ela era sua mulher? Eu só a tomei porque você não disse isso. Eu estou achando que ela é solteira. Agora pegue a sua mulher e leve embora. Não há resposta de Abraão a isso. E o silêncio de Abraão é exatamente a sua confissão de culpa. E de novo, essas circunstâncias só estão revelando que Abraão não está confiando em Deus, e que está pensando o tempo todo no seu bem-estar, na sua vida, em preservar o que ele tem, ainda que custe a humilhação da sua mulher, ainda que ele leve maldição a outra pessoa. E é por isso, irmãos, que nós, na nossa peregrinação, precisamos cuidar para que as nossas atitudes não acabem por atingir outras pessoas. Nesse nosso mundo egoísta, onde nós estamos centrados em nós mesmos e pensamos que, em primeiro lugar, eu preciso fazer o que vai ser bom para mim, eu não costumo calcular como é que as minhas atitudes vão atingir aqueles que estão me cercando. Como é que as minhas decisões vão impactar aqueles que estão à minha volta? Porque todas as minhas decisões, elas vão ter reflexo. Pense então num pai de família, num chefe do lar. Suas decisões afetam diretamente a sua esposa e os seus filhos. Nós somos chamados para pastorear a nossa família. Nós somos chamados para santificar a nossa casa. E por vezes, por pensar na nossa vida, nos nossos dilemas, tomamos atitudes e esquecemos que vamos prestar conta diante de Deus, da esposa e dos filhos. Ou lá no seu serviço,
quando você pensa em fazer alguma coisa para dar um jeito de ninguém descobrir algum erro que você cometeu, porque você, afinal de contas, precisa preservar o seu emprego, talvez você esteja expondo muitas pessoas ali a serem demitidas. Porque as nossas atitudes, elas vão nos atingir, mas elas vão atingir aqueles que estão ao nosso redor. Tem muitos na igreja que têm levantado a bandeira da liberdade cristã e dizem: eu posso fazer o que eu bem entendo, Deus me libertou e eu posso fazer o que eu quiser, que não for diretamente pecado na Escritura. Mas a mesma Escritura que fala que nós temos liberdade para isso, diz que nós precisamos nos preocupar com aqueles que são ainda fracos na fé. Não é porque eu sou forte na fé, porque eu tenho entendimento, que eu posso sair fazendo tudo o que eu quero, esquecendo que eu posso estar esmurrando a consciência de irmãos por quem Cristo morreu. Porque as minhas atitudes vão afetar outros. A atitude de Abraão diretamente afetou a Faraó. Não incorra no erro de achar então que os fins justificam os meios, que o que vale a pena é ser feliz, porque nesse pensamento há casais que têm se divorciado porque um dos cônjuges está insatisfeito, então é melhor sairmos. Agora pense na consequência para aqueles que estão à volta, para os filhos. É claro que eu estou falando de divórcios que não são respaldados pela Escritura. Simplesmente aqueles falam: acabou, tchau, vai embora, eu não quero mais saber de você, eu quero ser feliz. E esquece da consequência para a família, para os filhos. Em primeiro lugar, a minha alegria, o resto depois a gente vai dar um jeito. E eu já ouvi gente dizer que não é a primeira criança que vai ter pais divorciados. Nós não podemos agir dessa forma se somos cristãos. Devemos entender o papel que temos como bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor, para abençoar aqueles que nos cercam. E para isso você precisa viver de acordo com aquilo que Deus prescreve em sua palavra. Para isso você precisa olhar para a Escritura e guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. A proposta bíblica não é viver para si mesmo, mas viver para Deus e para o próximo. Hoje pela manhã falávamos a respeito disso. Quando o fariseu pergunta ao Senhor Jesus Cristo qual é o maior dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. O segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer viver como cristão? Ame a Deus e ame o próximo. Seja servo de Deus e seja servo do próximo. Essa é a nossa caminhada, e ela vai vir cheia de dificuldades. Não se iluda, mas o Deus que nos chama para essa caminhada está caminhando conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Era essa realidade que fazia com que Davi se sentisse muito seguro mesmo no vale da sombra da morte. E essa realidade que fez com que Moisés no deserto pedisse ao Senhor que, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Deus está conosco, Ele caminha com o seu povo. E Pedro vai exortar lá na sua carta de forma bem clara, dizendo aos cristãos que ainda que eles sejam maltratados por causa da justiça, eles são bem-aventurados. O que não pode acontecer é cristão sofrer por praticar o que está errado. Não sofra nenhum de vós como um malfeitor, mas se sofrer como cristão, bem-aventurado você é. Abraão expôs a sua esposa, expôs Faraó, porque quis preservar a sua vida, o seu bem-estar, porque pensou em primeiro lugar nele. Mas você não vê só isso no texto. Enquanto você vê Abraão
desconfiando de Deus e por causa disso levando maldição às pessoas, você percebe no texto que Deus continua fiel. O Senhor demonstra a sua fidelidade. Veja, a despeito do pecado de Abraão, Deus está aqui preservando o seu pacto, preservando a sua aliança, preservando Abraão. E Ele vai preservar porque Ele disse que faria isso. Ele disse que faria de Abraão uma grande descendência, e Ele vai cumprir a sua palavra, a despeito da desconfiança de Abraão, a despeito de Abraão estar pensando somente nele mesmo e não estar se importando com o reino de Deus. Veja o que está acontecendo. Deus, apesar do pecado de Abraão, usa todo esse episódio para enriquecer Abraão. Verso 16: Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. E para muitos isso pode parecer estranho, porque fala assim: poxa, mas esse camarada pecou, e Deus ainda foi bom com ele, fez ele ficar rico. O que Deus está ensinando a Abraão? Lembre que Deus, na caminhada de Abraão, vai fazer com o patriarca o que Ele promete no Novo Testamento fazer com todos os crentes: formar em nós o caráter de Cristo. E Abraão aqui está todo temeroso pela vida, pelo que vai ser do futuro. Ele mente, e agora, a despeito da sua mentira, não por causa dela, mas a despeito dela, Deus usa Faraó para enriquecer aquele homem. Deus está com isso ensinando a Abraão que ele não precisa duvidar da promessa, que ele pode confiar no governo soberano para que Abraão seja pai de uma grande nação. E a prova de que Deus não aprovava o comportamento de Abraão e de que Deus estava aqui, na verdade, forjando nele o caráter de Cristo, é que Deus ainda não deu a ele um filho. Ele vai dar esse filho lá na frente, depois de tratar bastante o coração de Abraão. Abraão ainda vai duvidar algumas vezes, até o dia em que Deus vier a ele e disser que ele vai ter um filho, e a expressão que aparece lá vai ser que vai ser repetida no Novo Testamento: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. É lá na frente que isso vai acontecer. Deus está então tratando o coração aqui de Abraão, e a ordem que ele vai ouvir então antes disso é a que eu já citei: anda na minha presença e ser perfeito. Capítulo 17, vai lá que você vai ver exatamente este versículo, onde é que está inserida essa citação. E veja o que Deus está dizendo aqui: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, 99, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: Abraão, você está duvidando por quê? O que tinha acontecido antes disso? Se você olhar aí, só nos títulos, Sarai tinha dito a Abraão: não vai ter jeito, nós não vamos ter filho, meu filho. Pegue a minha serva e tenha um filho com ele. Ah, boa ideia, vamos lá. Nasce Ismael, versículo 15 do capítulo 16. Agar deu à luz um filho a Abrão. Abrão, seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Perceba, 86 anos. 13 anos depois, quando ele está com 99 anos, Deus chega para ele e fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Abraão diz: quanto a mim,
Deus fala no versículo 4: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus, da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E aí então Deus dá um sinal, o sinal da circuncisão, que marca a entrada no pacto. Depois disso, versículo 15, Deus vai mudar o nome de Sarai. E aí há algo interessante aqui, porque ao mudar o nome de Sarai, veja lá no versículo 15, disse Deus a Abrão: a Sarai tua mulher já não chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Pode ser que até aqui então Abraão estivesse assim: poxa, que legal, eu tive o meu filho agora já está com 13 anos, já está um rapazinho, e Deus vem ratificar o pacto. Mas Deus está dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, seja perfeito. Olha, há um sinal da circuncisão. Agora mude o nome da sua esposa, porque eu vou dar um filho dela. O que Abraão faz daí por diante? Versículo 17: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara viva Isaque, ou Ismael, diante de ti. Em outras palavras, ele fala assim: Senhor, se Ismael não ficar vivo, acabou. Pensa na incredulidade desse homem, o pai da fé. É por isso que Deus é fiel, apesar de você, apesar de mim, apesar de Abrão. Porque se Deus dependesse da nossa constância, sabe o que isso aconteceria? Nada. Porque o tempo todo o pai da fé está tomando atitudes erradas. Anda na minha presença e ser perfeito, ser tu uma bênção. Maldição para Faraó, expõe a sua mulher. Mais à frente, não tem filho? Bora fazer um filho com a outra. As atitudes de Abraão são todas erradas, são todas pecaminosas, porque ele não crê que Deus lhe dará um filho. Está claro aqui quando ele diz: um homem de 100 anos vai ter um filho. Sara vai ter um filho com 90 anos. Este homem está duvidando de Deus, mas Deus continua sendo fiel. É por isso que eu estou apontando lá para o texto do capítulo 12 e dizendo que ele abençoou Abraão apesar de Abraão. Não pense que Deus abençoou o pecado deste homem, porque o pecado deste homem está cravado na cruz de Cristo. Não aconteceu nada com Abraão. Ele teve consequências dos seus pecados. Uma delas, e creio que uma das mais duras, foi ter ficado longe do seu filho mais velho, que vai ser despedido mais à frente. Isso é consequência do pecado. Mas se você não vir nenhuma outra, não conseguir enxergar nenhuma outra, olhe para a cruz, porque ali estão pregados os pecados de Abraão, e os seus, e os meus. É por isso que apesar de nós, Deus continua fiel. Esse é o Deus a quem nós servimos. Em sua fidelidade à sua palavra e seus planos, Deus vai tratar o coração de Abraão, e Deus está tratando o nosso coração. Veja o verso de número 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão para o Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome da terra. Desobediência. Saiu da terra onde Deus tinha falado que era dele,
Vá agora no versículo, capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo quanto tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ele agora está retornando para a terra que o Senhor Deus disse que daria a ele. Depois de tudo isso, depois de tanto pecado, depois de ver a fidelidade de Deus, Abraão está de volta. E é isso que o Senhor está fazendo com ele, fazendo com que ele retorne para o caminho que Deus havia designado. Então louve a Deus, porque apesar de você, Ele vai ser fiel sempre. Isso não quer dizer que nós podemos brincar com o pecado, porque aqueles que brincam com o pecado, contando com a fidelidade de Deus, ainda não entenderam quão grave é o pecado. Grave a ponto de Deus dar o seu único filho para ser traspassado e moído por causa das nossas iniquidades. Eu não posso simplesmente dizer, eu vou viver de qualquer jeito, porque Deus vai me salvar mesmo, né? Nós somos presbiterianos e cremos na predestinação, graças a Deus cremos, é bíblico. Cremos que Deus que começou a boa obra em nós há de completá-la, sim, é bíblico. Mas saiba que nessa caminhada e nessa peregrinação, as circunstâncias exporão o nosso coração, revelarão o nosso pecado, e o nosso pecado será tratado. Porque Deus vai formar em nós o caráter do seu Filho. Nós seremos apresentados lá no dia final como igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Por isso não brinque com o pecado. Sobretudo hoje, quando nós olhamos para a mesa, para o pão e para o vinho, e lembramos que o Senhor foi traspassado pelas nossas iniquidades, nós precisamos rogar a Ele que nos dê força para lutar contra os desejos do nosso coração. Ele é fiel e Ele está conduzindo a sua vida. Aprenda a confiar no Senhor e entenda que mesmo em circunstâncias adversas, em momentos de tribulação, Ele tem propósito para a sua vida. Ele está guiando a sua vida. Então busque andar de modo íntegro, de modo digno do Evangelho de Cristo, no poder do Espírito Santo, a fim de que o Senhor seja glorificado em sua vida. O que você tem então em Gênesis 12? Abrão, que sai para a sua peregrinação até a terra que Deus prometeu. Abrão, que é chamado para ser uma bênção para todas as famílias da terra, passando por circunstâncias adversas. E como reage o pai da fé? Ele peca contra Deus. Ele não confia nas promessas de Deus, e por causa disso, ele expõe a sua esposa, ele traz maldição para o faraó. Mas você viu também a fidelidade do Senhor, que mesmo em meio a todas essas adversidades, está tratando o coração do patriarca, do nosso pai da fé. Está formando nele o caráter do Redentor. Nada do que aconteceu aqui na vida de Abraão fugiu ao controle do Senhor. Nada que aconteça na sua vida fugiu ao controle do Senhor. E lembre que um dia o Senhor mandou o seu único filho, que agora é aquele que caminha à nossa frente, rumo à terra prometida. Quem está nos conduzindo não é Abrão, não é Moisés, não é Josué. Aquele que vai à frente de nós é aquele que sempre esteve conduzindo o seu povo, usando estes homens no decorrer da história, para levar todo o seu povo a uma terra que era prefigurada por Canaã, porque Canaã não é o destino final. O destino final é a Canaã celestial, novos céus, nova terra. É para lá que estamos caminhando como peregrinos.
E nessa caminhada continuaremos passando por aflições. Você continuará experimentando as consequências da queda de Adão, vivendo nesse mundo quebrado. E ao lembrar disso, rogue ao Senhor que fortaleça a sua fé. Faça como os discípulos ao responder Jesus, quando disse: você crê? Creio. Me ajuda, ou na minha falta de fé. Eu creio, mas ela é pequena. Por vezes eu caio. Ore ao Senhor da mesma forma como nós cantamos em um dos nossos hinos, para que com a mão dele Ele segure muito bem a nós. Porque por causa da nossa fraqueza, se o Senhor não segurar a nossa mão, nós não chegamos em lugar nenhum. Louve a Ele pela fidelidade, por ser um Deus que nunca soltará a mão daqueles que Ele está conduzindo para essa nova terra. Foi Jesus quem prometeu isso. Da minha mão ninguém pode tirar vocês. E é por causa dessa convicção que Paulo vai escrever: o que pode nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que está caminhando conosco, aquele que nos prometeu uma nova terra, aquele que efetivamente nos conduzirá até lá em segurança. Que vivamos então para a honra dele, que busquemos confiar, aprendendo cada dia mais da palavra, das promessas, daquilo que ele tem deixado registrado para que a sua igreja ande em santidade.